Olá, meu amigo, minha amiga, estou aqui outra vez, graças a Deus, para mais um início de semana, porque para mim a semana começa no domingo e não é um dia de descanso. Mas isso é naquilo que eu creio. Assim como o dia não termina para mim à meia-noite, sim após o pôr do sol. Mas não é essa a questão. Eu trouxe essa reflexão do encontro que teve do aniversário do PT na Bahia, onde o Lula esteve presente, e eu fiz questão de fazer 3 recortes da fala dele, que foi de 52 minutos, aonde ele traz algumas reflexões que eu acho importante compartilhar com você e corrobora com aquilo que eu penso, que eu já tenho dito em outros conteúdos, sobre essa questão partidária, sobre a questão de fundo e outras coisas. Aliás, devo fazer um conteúdo especial sobre a questão do fundo partidário, sobre a questão do fundo eleitoral, dentre outras tantas coisas. Então, este conteúdo, ele não sei quanto tempo ele vai levar, está sendo gravado, mas a verdade é uma só, esse conteúdo é para quem quer realmente se inteirar do que está acontecendo e nada melhor, desculpe, do que o fundador do PT e a maior liderança do partido e liderança política mundial para falar a respeito dos acontecimentos e de como o próprio partido, ou seja, ele estava em reunião de família. No vídeo completo da fala dele, ele diz alguns palavrões, ele brinca, ele faz uma série de coisas, que é o jeito do Lula. Mas ele foi nevrálgico em algumas questões, e é essa a reflexão que eu quero fazer com você. Então, eu já quero pedir para você a seguinte gentileza. Está assistindo no WhatsApp, dá um pulinho no YouTube e dá o teu certinho, deixa o comentário. Quero Lula 2026. Vamos fazer esse engajamento. A segunda questão, então, certinho e deixa um comentário. Está assistindo a TV? Faz a mesma coisa, ou ali no próprio controle, ou também no celular, tá certo? Para ajudar o canal a crescer. Eu quero agradecer também aos novos inscritos, chegamos a 3.360 inscritos, vamos fazer uma campanha para chegar aos 5.000 inscritos. Então, minha gente, é muito importante que você se engaje nesse conteúdo, porque, em bem verdade, o que o Lula está falando para o PT serve para todos os partidos, mas a verdade é que nós somos do campo da esquerda. Então, como eu digo, nós temos que cuidar da nossa pauta, nós temos que cuidar daquilo que nós temos que fazer. E o Lula, em bem verdade, ele faz algumas pontuações muito importantes, a exemplo de que ele é uma pessoa física. Ou seja, ele está dizendo, a hora que eu deixar o PT, como é que vai ficar as coisas? Mas isso só você assistindo o conteúdo até o final é que você vai poder ter uma noção dessas falas dele. E nas entrefalas eu faço algum comentário que é onde eu disse que corrobora com aquilo que eu penso. Então eu quero contar com a sua audiência, com o seu comprometimento e que você deu certinho, comente e também compartilhe. Mas já deixa o comentário. Lula 2026, quero Lula 2026, Lula presidente 2026, faça isso para nós engajarmos esse vídeo e mostrarmos a que viemos. Porque eu vejo muita gente se escondendo, inclusive gente do PT. Mas vamos parar por aqui. Vamos deixar que o Lula fale dessas questões relacionadas ao seu próprio partido, porque nada melhor do que ele, numa reunião de família, que era o aniversário, ele poderia até ter deixado passar barato, mas ele fez questão de pontuar questões importantíssimas sobre o partido, sobre o comportamento, inclusive de deputados, etc, etc, etc. Vamos então para o primeiro conteúdo. Fica comigo até o final. Vamos assistir já. Vamos botar em tela cheia até. Quanto custa um cabo eleitoral? Você sabe quanto custa um vereador? Você sabe quanto custa o preço de cada candidatura nesse país? O que é uma vergonha. O que é uma vergonha. Eu, sinceramente, tenho saudade do tempo que eu fazia comício. Fazia ética para ganhar dinheiro, para encher o tanque de gasolina, para ir fazer um outro comício. Agora é dinheiro rolando para tudo quanto é lado. Não é possível. A direita não quer que a gente seja pior do que eles. Eles só querem que a gente seja iguais a eles. É só isso. É só isso. Gente, eu vou botar de novo. Ela não pode ser apenas porque alguém quer ser candidato a alguma coisa. A filiação partidária é uma opção de vida que você faz. Você está num partido porque você acredita no manifesto dele.
Você acredita no compromisso dele, você acredita na luta dele, você entra para se somar, você não entra para ser deputado, ou vereador, porra. Senão não é partido, aí vira um partido igual aos outros. Vira um partido igual aos outros. E agora os nossos deputados são testemunha que a política apodreceu. A política apodreceu. Vocês que são candidatos, sabem como é que está o mercado eleitoral nesse país. Você sabe quanto custa um cabo eleitoral. Você sabe quanto custa um vereador. Você sabe quanto custa o preço de cada candidatura nesse país. O que é uma vergonha. O que é uma vergonha. Eu, sinceramente, tenho saudade do tempo que eu fazia comício. E aqui tem gente que é pró. Fazia comício, eu vendia camiseta, eu vendia macacão, eu vendia bola, eu vendia fita métrica para ganhar dinheiro, para encher o tanque de gasolina, para ir fazer um outro comício. Agora é dinheiro rolando para tudo quanto é lado. Não é possível. A direita não quer que a gente seja pior do que eles. Eles só querem que a gente seja igual a eles. É só isso. É só isso. Maravilhoso. A direita não quer que a gente seja pior que eles, só quer que a gente seja igual a eles. E eu quero fazer um registro. Eu me lembro muito bem logo lá no início do PT. E se você é um pouco mais antigo, é uma pessoa mais experimentada como eu, em termos de idade, vai lembrar, até quem já veio um pouco depois, mas pegou essa época, ainda tem uma idade mais jovem, enfim, vendia bottom, vendia bandana, vendia tudo o PT vendia. O PT nasceu, foi uma coqueluche. Inclusive, eu tenho um artigo escrito no meu blog, luismaté.blogspot.com, aonde você vai achar lá um texto, A Demonização da Estrela Cadente. Isso foi feito logo após o golpe na Dilma, entre outras questões. E eu adverti, inclusive, há muito tempo atrás, que como a estrela estava brilhando, estava aterrissando muita gente que não tinha compromisso com o partido, com a ideologia do partido, mas se aproveitando do brilho que o PT estava tendo. Então, o Lula foi nefrálgico. É uma grande verdade. Virou um mercantilismo as campanhas políticas. Quanto custa um cabo eleitoral? Tudo custa dinheiro. Ninguém está fazendo mais nada de graça, inclusive ninguém está se movimentando. Onde está a ideologia? Onde está o senso de querer fazer alguma coisa pelo país? Então, eu acho que esta primeira fala do Lula já dá um ensejo do que vai acontecer. Ou nós, enquanto seres que temos as nossas atividades, não fizemos a nossa parte, mas vamos deixar que o Lula continue falando. Vamos lá para o segundo vídeo. Eu conheço muitos discursos revolucionários de 20 anos atrás, que hoje o discurso está muito low profile, está muito maneiro, está muito maneiro. A verdade é que a gente não tem força e não tem número, mas a verdade é que o orçamento secreto, sabe, foi um sequestro do orçamento do executivo para que os deputados e senadores tivessem liberdade de utilizar a mesma quantidade de dinheiro que sobra para o governo federal. Esse ano é quase 60 bilhões de dólares. Se vocês acham que isso é normal, tudo bem. Para mim não é normal. Para mim não é normal. E o que eu acho grave é que o PT votou favorável. E ninguém reclama. Ninguém reclama disso. É uma coisa chata. Eu sei que tem companheiro que fica chateado de eu estar falando isso aqui. Mas se vocês acham que eu sou pai e eu não posso falar, aonde é que eu vou falar? Se eu não posso falar aqui. Eu tenho que falar para vocês. Vocês, eu queria dizer para vocês, vocês têm a obrigação moral, a obrigação ética, de não deixar esse partido ser um partido que vai para a vala comum da política desse país. Eu lembro que em 1985, Tancredo Neves era candidato pelo colégio eleitoral.
esse partido tomou a decisão de não ir para o colégio eleitoral. Na verdade, eu era favorável até que ir, porque eu era contra expulsar os companheiros antes de votar. Mas, graças a Deus, tinha uma base do PT radicalizada. Inclusive, muitos companheiros do meu sindicato, que, contra a minha vontade, votaram para a gente expulsar Ayrton Soares, Bete Mendes e o companheiro do Rio de Janeiro, veio. Nós expulsamos os três. As pessoas diziam que o PT ia acabar. O PT vai acabar. O PT vai acabar. E o PT, depois disso, só cresceu, só ficou mais forte e só venceu. O que nós precisamos é ter capacidade de fazer avaliações das coisas que a gente não consegue fazer. Você pensa que eu não sofro? O PT governava 24 milhões de pessoas na grande São Paulo. O PT governava Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Campinas, governou Piracicaba. Hoje o que o PT governa? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa, em algum momento nós erramos. Em alguma coisa nós erramos. E nós temos que ter capacidade de ver aonde nós erramos para corrigir. A gente não pode continuar persistindo no erro. O PT de Santo André era um PT extremamente organizado, era símbolo. O que aconteceu com o PT de Santo André? As brigas internas acabaram com o PT. As brigas internas. Então, se a gente não levar em conta a necessidade de fazer uma reflexão da nossa trajetória, o partido é que tem que ser forte, não é o Lula que tem que ser forte, é o partido que tem que ser forte. Porque o Lula é uma pessoa física, você é uma pessoa jurídica, você não pode acabar. Em verdade, tudo é verdade. O PT acabou se perdendo, o PT acabou tirando passou a ser um partido mais fisiológico. Ele falou da questão, e outro dia eu comentava com um amigo, que a esquerda como um todo, PT, PDT, PSB, PSOL, enfim, deveriam simplesmente dar um exemplo e dizer não queremos grana de orçamento. Claro que há uma explicação, porque se eles não têm essa grana para mandar para as suas bases eleitorais, eles podem ceder espaço para algum candidato, para algum deputado de direita, extrema-direita, ou senador, e perder isso. Contudo, entretanto, acordos bem firmados poderiam dizer assim, essa grana está à disposição do governo federal. Então, as brigas internas também dentro do PT, por conta dessas alas, eles têm siglas, tem a ADS, enfim, tem várias siglas, são 12 ou 13 correntes dentro do PT. Então, não tem. E o que o Lula disse? Não pode deixar esse partido ir para a vala comum. E aí, então, a questão é, a maioria das pessoas pode não ser PT, mas é Lula. Então, se nós queremos o Lula num quarto mandato, eu só estou mostrando esses aspectos para mostrar para você o caráter, a personalidade dessa liderança, puxando as orelhas dos seus correligionários, sem dar nenhuma trégua. Ele foi enfático. E agora vem a parte mais importante do que eu já tenho dito muitas vezes. E eu espero que esse seja o ponto central da reflexão e que você comente, deixe o comentário. Lula 2026, ou também diga, eu vou me engajar na campanha do Lula. E você deve compartilhar esse vídeo, porque como eu tenho dito, é o que ele vai dizer, eu vou antecipar, fazer um spoiler. Esta eleição, ela não está ganha. O bicho vai pegar e vai pegar pesado e ele vai dizer aqui para nós. Vamos ver o que ele vai nos dizer aqui. Do que nós fizemos comparado a eles, nós já ganhamos essas eleições. Mas não é isso que vai decidir. Não é isso. Não se iluda. O que vai ganhar essas eleições é a nossa narrativa política. Então, nós vamos ter que construir o discurso político, que ainda não está pronto, mas vai ter que ser preparado.
Nós vamos ter que preparar, porque é uma guerra política. Mas uma coisa que nós temos que ter na cabeça, gente, é que isso que você chama de rede social é simplesmente uma rede digital que tem mais mal do que bem. Vocês sabem disso. E nós precisamos desmontar. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Nós temos que desmontar e temos que provar e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém vê uma notícia contra o governo, eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Não tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E nós vamos ter que estar preparados para ela. Para ganhar o título. Mas não podemos deixar que a mentira prevaleça nesse país. É muita mentira 24 horas por dia. É muita mentira. Então, companheiros, vamos nos preparar. Eu quero que vocês saibam que eu estou motivado pra cacete. Muito motivado. Muito motivado. Porque o que está em jogo nesse país não é só ganhar as eleições. Porque eu também não quero ser mais presidente só do Bolsa Família, só do povo, só do resto do povo. Nós precisamos pensar um outro projeto para esse país. Qual é o projeto que nós vamos apresentar para que a gente possa despertar nos corações de meninas e meninos, de homens e mulheres, de jovens e adultos, sabe, a expectativa de que a gente pode construir um outro país. É isso que vai mobilizar o nosso povo. Então estejam preparados. Se vocês precisam de um timoneiro, está aqui ele. Se vocês precisam de um soldado para a linha de frente, está aqui ele. Porque eu não quero ser general. O general sempre fica atrás. Eu quero estar na frente com vocês. Eu quero estar na frente com vocês. Porque essa luta, a gente vai permitir que esse país continue sendo democrático ou se vai ser um país fascista, como eles queriam construir. O que está em jogo é a democracia desse país. O que está em jogo é a manutenção de instituições que nós temos muitas críticas, mas elas são o garante da democracia desse país. Sem comentários, porque ele disse tudo o que eu penso, e eu já falei isso em vários vídeos. Eu recebo, às vezes, algumas pessoas do meu relacionamento que me mandam algum conteúdo, perguntam, Luiz, me diz, isso aqui é falso ou é verdadeiro? Eu simplesmente vou lá, abro uma guia e vou lá no Google, procuro a matéria e mando para a pessoa, é falso. Se eu tenho amigos bolsonaristas, tenho amigos de direita, me mandam algumas coisas que eu sei que é fake news, eu brinco com eles, boto umas figurinhas que elas não são para mim estar dizendo aqui, e faço a mesma coisa. Vou lá no Google, pesquiso e mando. Aí, claro, gente, não me leve a mal o que eu vou dizer. Aí eu posso fazer assim, como são amigos, enfim, vai, tiro, puto, isso aqui tá verdade, te liga, malandro, sai dessa treva, sai do buraco, vem para a luz, eu quero te ajudar. Então é isso que tem que ser feito. E eu vou terminar esse conteúdo dizendo o seguinte, eu sou apaixonado quando os bolsonaristas entram nos meus conteúdos, porque eles vêm, dizem uma desaforo, como Lula disse, vocês são desaforados. Gente, eu não deleto, e vocês deveriam, ao comentar, ver quem é que já comentou Bolsonaro, e responder os comentários deles, para dar engajamento. Mas quem faz os vídeos, com todas as desculpas a vocês, quem dá mais engajamento aos conteúdos, os nossos conteúdos, são os bolsonaristas que entram lá nos conteúdos e fazem os comentários mais absurdos. São da terra plana, eles não aceitam nada. Então, é uma campanha que vai ser calcada na mentira, na fake news, na inteligência artificial. A Carmen Lúcia já está tomando, o STF já está tomando algumas atitudes, mas ainda não são suficientes para que, acredito, não são suficientes para conter o que virá pela frente. Então, está dado o recado, eu espero que você tenha feito essa reflexão junto comigo, gostado do conteúdo,
eu quero convidar você, antes de terminar o vídeo, a estar com você. Opa, deixa eu tirar meu lulinha daqui, deixa eu tirar meu nosso lulinha, né? Nosso lulinha, nosso Lula, e convidar você a dar um pulo na Hotmart e conferir o meu novo livro, que é Encontro Motivacional com Jesus. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixo, assim como eu já tenho convidado vocês a entrar no grupo do WhatsApp, Voz Libertadora. Eu deixo sempre o link ali, para que você possa receber o conteúdo em primeira mão. Mas o recado é este: ou nós nos acordamos, ou nós perdemos as eleições. Porque o Lula disse, se for pela questão da comparação, a eleição está ganha. Mas não é assim que vai funcionar. Se nós não fizermos o enfrentamento, se nós não começarmos a conversar com as pessoas no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, reunir pessoas, não adianta nós conversarmos entre nós. Você pensa como eu, mas nós temos que furar a bolha e levar para outras pessoas. Por isso, da importância de você compartilhar o conteúdo e dizer para você, assiste isso aqui, puto, com todo respeito a você. Mas quando pode ser uma pessoa do seu relacionamento, ou trevoso, dá uma olhada nesse conteúdo aqui, vai aprender alguma coisa, mas assiste porque eu vou te cobrar, senão eu vou te contar toda a história. É assim que tem que ser. Então, gente, eu quero desejar a vocês um bom início de semana, fiquem na paz, fiquem com Deus, deixando aqui sempre a nossa logo de Voz Libertadoras, rebentando correntes, libertando vozes para se juntar ao nosso campo. Podemos ganhar e precisamos ganhar a eleição. Lembrando que o Lula disse, querem que volte? Não esqueçam o que foram 6 ou 7 anos, considerando o período do trevoso Michel Temer, do Capiroto, e do Bolsonaro, o miliciano canalha, ditador, sem vergonha, tudo que aconteceu. Estamos andando em brancas nuvens, mas a qualquer momento pode vir uma grande tempestade se nós cochilarmos, se nós mandarmos o guarda-chuva para proteger e abrindo espaço, limpando o caminho para que nós possamos ser vencedores mais uma vez neste 2026. Então, é isso aí, está dado o recado. Vou fechar com a nossa logo. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus. Fui.